dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem estiver nos escutando, né, neste podcast, com muito compromisso que nós temos aqui hoje, nesta manhã de quinta-feira. Hoje vamos abordar, né, estamos aqui com 3 convidados ilustres, vamos abordar sobre acesso à justiça e violência institucional. Estamos aqui com a Isadora, Bom dia, Isadora, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada pelo convite. Estamos com Marcelo Bareatro. Bom dia, seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom dia, Cris Leal, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, e hoje vamos bater um papo muito sério aqui, né, a respeito da capacitação da advocacia, da importância, né, da gente ter uma capacitação específica para atuação nas áreas penais. Estamos aqui com especialistas que advogam, né, na área criminal e vamos ter a visão de cada um aqui. Temos uma visão masculina, a visão de 2 grandes profissionais aqui também. E vamos começar. Eu quero instigar, né, já começar a reflexão do dia, questionando para vocês a visão, né, de que vocês têm da importância da capacitação do advogado e da advogada na defesa da vítima, da mulher. Da mulher. Vai cortar, né? Da importância da capacitação do advogado e da advogada, tanto na defesa da vítima, tanto na defesa do réu. Porque a gente sabe que a gente tem problemas estruturais, a gente tem problemas culturais, a gente tem inúmeros obstáculos que impedem a mulher, inclusive, de se perceber como vítima de violência, né? Nos mais mais variados contextos de violência. Então, a partir do momento que a mulher se percebe nessa condição de vítima, e nós sendo uma porta-voz dessa mulher, ou do réu também, qual que é a importância da nossa capacitação para que essa mulher efetivamente tenha acesso à justiça ou para que esse réu efetivamente tenha acesso à sua ampla defesa? Começo por vocês, Isadora. Bom, eu acredito que, assim, quando nós recebemos a vítima no escritório, né, o primeiro passo é passar segurança para aquela mulher, porque ela chega totalmente fragilizada e ela precisa saber que o advogado, a advogada vai estar lá por ela, independentemente do que acontecer, né? Então, o primeiro passo é passar essa segurança, é fazer com que ela se sinta abraçada, porque a mulher, muitas vezes, ela chega pensando, meu problema não é tão grande, eu não sei se é necessário isso mesmo, muitas vezes ela está pensando ainda naquele agressor, né, será que eu vou prejudicar ele? Será que, o que vai acontecer? Então, trazer para ela que ela está, sim, tomando a postura correta, que é necessário, sim, que ela faça aquela denúncia, que ela procure os meios necessários, né, e que ela vai ter um respaldo jurídico, judicial em cima daquele problema dela. Em relação ao réu, é trazer de uma forma ampla todos os meios que ele tem para se defender, porém sempre garantindo que aquela defesa vai ser feita com ética, né? Dizer que, independente se vai ter uma absolvição ou não, o que a gente garante para ele é um processo, um devido processo legal, né? Cumprido dentro daquilo que está na lei, para que ele também possa se sentir seguro, né? Para que nenhum dos direitos dele, mesmo ele sendo ali indiciado, denunciado, que aqueles direitos continuam sendo garantidos e que vai ser o advogado que vai estar ali por ele, né? Eu acho que, independentemente de qual lado nós estamos, nós temos que pegar a dor do nosso cliente para a gente e se colocar no lugar dele. E você, Marcelo? É uma questão complexa, né? Na medida em que a gente imagina que a nossa sociedade não está preparada para trabalhar certas questões e que ainda nós vivemos num país extremamente machista, então nós devemos, como a gente já havia, inclusive, conversado, eu entendo que a gente precisa de um trabalho estrutural, certo? E esse trabalho estrutural vem desde os primeiros bancos escolares. E, a partir daí, quando nós tivermos este cliente ou esta cliente, vítima ou acusado no escritório, concordo com a Isadora. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existe uma ética a ser cumprida na advocacia, né? Eu não posso transformar a pessoa que é vítima num monstro. Isso realmente é inadmissível. E acho, inclusive, que isso é passível de tribunal de ética. Né? A vítima ela precisa se sentir tão confortável que ela não tenha medo de contar o que aconteceu. E ela não tenha medo, por exemplo, de dizer, olha, eu realmente não sei se isso é certo ou se isso é errado. Certo? Eu preciso de ajuda. E como é que eu faço?
E a figura do advogado nesse entremeio é muito importante porque é ele que vai fazer essa demanda, entre aspas, por assim dizer, chegar até o judiciário. E vai fazer com que o judiciário tenha agilidade. Não é sequer razoável você deixar uma vítima que passa por um problema sério de agressão dentro de casa esperando 1 ano, 2, 3 por uma audiência, né? Isso é menosprezo da vítima. Isso é revitimização. Ou seja, nós já tivemos um problema, ela de novo toca nesse problema no escritório e vai passar 3, 4, 5 anos falando a mesma coisa, ao ponto em que ela vai chegar lá no final e falar, bom, isso aqui é normal porque ninguém vai me ouvir mesmo, então vamos deixar isso de lado. Então é um problema que a gente carrega desde a estrutura do brasileiro, do cidadão brasileiro, passa pela advocacia e chega ao judiciário. Há muito que se corrigir. E acaba que a mulher fica desacreditada, né? Se a gente não consegue ser essa figura, né, esse porta-voz dela para buscar esses freios, né, do agressor quando ela for vítima de violência e não fizer esse acolhimento afetivo dessa mulher, a gente perde essa mulher, né? A gente deixa ela voltar para os braços do agressor e ter um final, muitas vezes, um final muito triste, né? Então, nosso papel é importante, né? Que a advocacia tenha consciência que é uma área de atuação que a gente tem que ter capacitação específica para a sua atuação. Porque a forma da abordagem que você faz com a vítima, principalmente, né? E o agressor também, porque o agressor, às vezes, não se percebe como agente ativo, né? A autorresponsabilização do agressor, às vezes, é imperceptível para ele. Ele não vê que ele entende que é algo natural que ele fez. E por isso que existem os grupos reflexivos, a justiça restaurativa, para restaurar esse homem também. Então, é uma temática que necessita de capacitação. Não é isso, Cris? Qual que é a sua opinião sobre isso? Corroboro com tudo que vocês falaram. E eu acho que a gente tem que lembrar que nós somos frutos da sociedade. E por isso a importância dessa capacitação. Então, não há ninguém que seja imparcial. E a violência contra a mulher, de maneira geral, e mais especificamente a violência doméstica e familiar, é um fenômeno muito complexo. Ele perpassa por diversos saberes. Então, é um problema social, mas também é um problema jurídico, é um problema econômico e é um problema de saúde pública. Se o profissional que atua na área do direito da mulher não conseguir compreender toda essa dinâmica, ele vai ser falho. E ele vai ser um profissional passível de estar revitimizando aquela vítima ou estar também cometendo um ato de violência, que seria a violência institucional. Então, eu acho, sim, que é importante, é urgente que a advocacia comece a pensar nessas questões. Nós precisamos capacitar os nossos advogados, as nossas advogadas, para atuar de maneira a permitir que essa mulher tenha acesso verdadeiramente à justiça. Verdade. Lembrando que o nosso sistema da OAB oferece vários cursos nessa temática de forma gratuita, né? Então, o advogado e a advogada têm ferramentas para poder fazer essa capacitação de forma gratuita. Então, basta ele ter essa consciência e saber da importância disso para a sua atuação e aplicar na prática, né? Para a gente poder não ter a revitimização e até saber como agir em caso de uma violência institucional. E essas capacitações é importante também porque a Lei Maria da Penha, que é um exemplo que a gente está dando aqui de violência relacionada à questão de gênero, né? Ela traz inúmeras ferramentas que possibilitam que a gente tenha um processo de forma célere, né? Que é uma preocupação que o Marcelo trouxe. Por quê? Ela tem uma competência híbrida, que não é de conhecimento de todos, né? Então, essa capacitação também é para fornecer ferramenta para o advogado trazer uma resposta rápida, questões penais e cíveis. Por exemplo, muitos advogados não sabem que eu posso fixar alimentos no juizado de violência doméstica, que eu posso executar esses alimentos, que eu posso fazer divórcio dentro do juizado de violência doméstica, de modo que a mulher não tenha a oitiva dela em várias varas, né? Permitindo que ela não haja essa revitimização, porque uma mulher que passa por uma violência, ela não quer repetir a história dela diversas vezes para diversas figuras, né? De julgador, porque o olhar, a sensação, a internalização que a mulher já tem de culpabilidade, que muitas vezes é difícil tirar esse conceito, essa crença
que a mulher, né, num conceito estrutural que a gente é criado, já é enraizado, né, e ela saber que ela vai ter que repetir a história, e muitas vezes ela pode passar o crivo de ser desacreditada, né, é muito ruim isso para ela. Então, é ferramenta que vai ajudar o advogado e a advogada a fazer de forma célere, né, esse processo também. O que você me fala sobre isso, Isadora? Então, eu acho que, em questão do juizado, tudo isso correr em juizado é tanto para a mulher não se desacreditar, ela não achar que, pela morosidade do judiciário, ninguém vai ter um cuidado com ela, e também porque cada vez quanto mais demora, a gente tira da mulher o direito dela se recuperar daquela dor, né? Então, assim, daqui 2 anos ela vai ter que repetir aquela história que machucava ela lá, ela traz toda a dor de novo. Aí 3 anos, de novo, aí um juizado na vara de família, ali. Então, assim, se a gente faz de uma vez só, a gente faz com que a mulher também possa se cuidar. Então, ela pode fazer o tratamento psicológico dela sem ter que ficar voltando naquilo, sem ter que trabalhar de novo naquela ferida. Então, é muito importante. Só que, como o Marcelo disse, nós temos ainda, nos juizados de violência doméstica, o problema da morosidade. Nós temos mulheres esperando para serem ouvidas 2 anos depois do fato ter ocorrido. E existem crimes que não têm penas tão altas, então corre o risco de prescrever, e aí sim, ela vai dizer que se por acaso, né, assim, por infelicidade, ocorrer de novo, ela vai dizer, não vou nem procurar, porque não resolve nada. E o índice já é baixo, né, de quem procura. A dimensão que a gente tem que passar, eu acho, é a seguinte, 10% das mulheres conseguem chegar nessa porta do judiciário, da delegacia, para poder denunciar. E a gente tem que dar todo o crédito, né, até no valor da palavra da mulher, né, Marcelo, para a gente poder não perder essa mulher, né, porque ela já passa por inúmeros obstáculos, como eu já falei, até chegar na delegacia e no Poder Judiciário. E quando ela chega e vê essa morosidade, aí que o descrédito, aí que os números tendem a diminuir, né, de denúncia, porque ela fica desacreditada no sistema judiciário, né, Marcelo? Vamos prestar atenção em alguns pontos que são interessantes quando a gente fala nisso. Primeiro, é claro que a gente não vai levar para o lado de que toda mulher realmente passou por uma violência. Existem casos onde ela não passou pela violência, e aí nós temos que ter uma defesa específica para aquele sujeito que, de fato, está sendo apontado como um agressor e não é. Sim. Isso já aconteceu, por exemplo, dentro de uma das faculdades onde eu trabalhei, em que a moça simplesmente aproveitou que o marido, aluno, chegou às 11 horas, e eu era o professor, inclusive, que segurava até às 11, e ela achou que ele estivesse com outra pessoa e se arranhou inteira, se bateu inteira, se machucou inteira, e depois foi para cima dele. E quando a polícia chegou, acionada pelos vizinhos, ele simplesmente estava sentado ali apanhando, e apanhando, e apanhando, e apanhando, e o policial levou preso. Aí eu fui fazer uma entrevista com ele no sistema prisional, o rapaz estava roxo, de cima até embaixo, um cara de 2 metros de altura, uma moça pequenininha. Ele falou, se eu tivesse agredido, ela não estava aqui hoje, né? Então há que se ter esse cuidado. Mas aproveitando os 2 ganchos do que a Cris falou e do que a Isadora falou também, eu acho que são coisas que a gente tem que entender da seguinte forma. Por exemplo, uma mulher que apanha dentro de casa e que leva um tapa, ela não deve sair e procurar logo de cara uma delegacia da mulher, muito pelo contrário, ela deve procurar um hospital, porque ela tem um rubor, uma vermelhidão, essa vermelhidão passa em até 3 horas. Se ela for até uma delegacia e solicitar, por exemplo, uma perícia, não vai ter. Então a mulher tem que ter consciência de que ela sai e vai a um hospital. Chegou lá, virou para o médico e falou, eu preciso de uma perícia. O médico vai virar e falar, não vou fazer. Então o senhor vai ser responsabilizado por prevaricação. Eu saio daqui para uma delegacia de polícia e o senhor vai ser responsabilizado por isso. Então eu vou fazer a perícia e não lhe entrego, não estou lhe pedindo. Muito pelo contrário, o senhor só faça que eu vou com o seu nome até a delegacia da mulher e automaticamente entrego para a delegada, é um problema seu com a delegada. Mas eu quero que o senhor constate o estado que eu estou. Certo? Aí é importante estar com o advogado, porque a mulher, depois que apanha, ela não vai ter esse... não é nem só a percepção, a coragem de depois ter que discutir com o médico. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre ter o advogado ali para... Sem dúvida nenhuma. E aproveitando que você falou de advogado e a Cris também falou, a gente tem que recuperar, e talvez esse seja o nosso compromisso, recuperar na cabeça dos advogados que juiz é aplicador de lei. Promotor é fiscal de lei, advogado é fiscal de cidadania. Nós somos responsáveis por fazer esse entremeio.
E automaticamente, se somos responsáveis, ser capacitado é mais do que uma obrigação. Né? A pessoa, quando ingressa na advocacia, ela tem que ter responsabilidade com o que ela vai fazer. E ela tem que, se vai trabalhar nessa área, buscar capacitação. É isso que você falou. Eu vou com um advogado, eu não vou sem. Né? E eu vou explicar isso em sala de aula, eu vou explicar isso para a minha cliente. A próxima vez que acontecer, se acontecer, não vá direto à delegacia, vamos ao hospital. E a coisa flui normalmente. Mas para a gente chegar até lá, precisamos de capacitação. Sim, e até o exemplo que você deu, Marcela, a gente tem que saber que existe essas situações de autolesão, mas que não é a regra, né, Cris? São exceções, sim, né, Cris? Exatamente. Eu estava pensando aqui, o Marcelo falando, e eu imaginando assim, o Brasil, ele é composto de mulheres que são plurais. Nós não, assim, às vezes a gente fica muito voltado para aquela mulher, perfil de mulher da capital. Mas nós temos as mulheres do campo, as mulheres da floresta, nós temos as quilombolas, nós temos uma diversidade de mulheres. E nós temos mulheres que, na sua grande maioria, moram num lugar paupérrimo, que não tem acesso a saneamento básico, que não tem acesso a uma alimentação digna, a um trabalho. Eu penso assim, a gente não pode jogar a responsabilidade para essas mulheres. Eu acho que nós, enquanto instituição, né, enquanto OAB, enquanto Poder Judiciário, nós é que devemos promover o acesso a essas mulheres. Né? E mesmo as mulheres que têm algum poder aquisitivo, têm algum conhecimento, né? São mulheres letradas, são mulheres formadas. Eu conheço advogadas que não têm condições de se defender quando elas estão em situação de violência. A mulher que vive em uma situação de violência, ela entra num mecanismo psicológico que tolhe todas as suas defesas. Ela passa por um mecanismo de negação para conseguir ficar naquela relação, para conseguir fazer com que a coisa dê certo, porque ela ama, ela quer que dê certo. Quando ela entende que aquilo ali é uma relação abusiva, ela entra num segundo mecanismo psicológico, que é chamado de mecanismo dos 3 Fs. E, em português seria lutar, fugir e congelar. Então, num primeiro momento, ela vai tentar lutar contra aquela violência que ela está sofrendo. Ela vai tentar sair daquela relação abusiva. Só que muitas vezes, quando ela chega, quando ela ativa esse mecanismo, ela já destruiu todas as redes de proteção e de apoio que ela teria, já foram destruídas. Essa mulher não tem mais condições de pedir socorro para ninguém. Então, ela vai entrar num segundo mecanismo, que é o mecanismo de lutar. Só que, também nessa situação, quando ela chega nesse ponto, ela já não tem nem mais forças psicológicas, muito menos físicas, para lutar contra o seu agressor. E aí ela entra no mecanismo de congelamento, que é o quê? Eu vou aceitar que minha vida é isso. Eu vou aceitar que é isso que eu mereço. Então, nós precisamos entender que a mulher em situação de violência é uma mulher que vive um inferno. É uma mulher que ela precisa de apoio e de acolhimento. E assim, muitas vezes ela vai depender da gente para conseguir fazer com que ela rompa com aquela relação. Então, Marcelo, quando você fala assim, né, a mulher tem que ir no hospital, é muito difícil, sim, sabe? E eu concordo com você, porque eu também sou profissional da saúde, além de advogada, né? Eu concordo com você que, na grande maioria das vezes, a primeira porta de entrada é, sim, a da saúde. É o profissional da área da saúde que vai atender essa mulher. Só que, quando ela chega lá, esse profissional também não está preparado para atender. A gente tem toda uma problemática, porque, igual a Cris falou, a violência doméstica é um problema judicial, de saúde, de sociedade. A gente tem uma sociedade que não está preparada, então não foi educada para lidar com a violência doméstica, né, para combater a violência doméstica e para ensinar que, olha, você foi agredida, a culpa não é sua, porque a gente tem a cultura do machismo ainda muito presente, né? Então, a mulher, a primeira coisa que ela faz é se culpar. O que é que eu posso fazer para isso não acontecer de novo? E a gente tem o problema da saúde, que é profissionais da saúde não preparados. Então, a mulher tem esse problema eu chego no médico, o médico não quer me dar um laudo. Então, a gente precisaria pensar em métodos de como a saúde pública vai estar preparada para lidar com esse tipo, né, de problema, que é a violência doméstica. E a gente tem, inclusive, profissionais que hoje não sabem
orientar sua cliente. Então, às vezes, a cliente até liga e ele diz, não, procura a delegacia. E não é procura a delegacia, olha, eu vou te encontrar, nós vamos conversar, porque por telefone não é a mesma coisa. Eu vou te encontrar, nós vamos conversar e nós vamos buscar ajuda juntos. Porque se eu que não sou a base da minha cliente, quem vai ser o delegado na delegacia da mulher? Porque por mais que a gente fale, tem uma delegacia especializada, a gente sabe que na prática não é tão especializada assim. Então, se ela não tem força para lutar e a pessoa, quem deveria lutar por ela, está postergando aquilo como se fosse um problema normal, é complicado a gente querer que mulheres criem coragem para poder denunciar os seus agressores. Esse ciclo que você falou, ele é tão complicado que, certa ocasião, dentro de uma faculdade, terminando uma aula, chegou uma garota com uma outra ao lado. E uma cutucava a outra e falava, fala com ele, mostra para ele, fala com ele. E a moça estava gola alta com as mangas aqui, fechadas. Até que a amiga pegou e falou, você não vai falar, então falo eu. Pegou, tirou a manga dela e puxou até aqui. Aí eu olhei e eu estava falando exatamente sobre violência doméstica. Professor, o que se faz numa situação como essa? Eu peguei e falei, qual é a situação? Não, a situação é a seguinte, eu estava numa determinada festa com meu noivo e na hora de ir embora ele tinha bebido demais. Eu falei, você não quer que eu leve o carro? Nós levantamos da mesa naquele mesmo momento, fomos até o elevador, a hora que a porta do elevador fechou, mas eu apanhei tanto, que também bati um pouco aquilo que podia, mas eu apanhei muito. E aí fui para casa totalmente sem condição. Peguei no final de semana, voltei para o interior. E fui falar com a minha mãe. Cheguei para minha mãe e falei, olha, eu vou tirar a blusa para você ver o que aconteceu. A hora que eu tirei, levantei a blusa e mostrei para minha mãe, a minha mãe virou e falou assim, ué, mas se isso aconteceu, porque você mereceu. Porque se você não tivesse merecido, ele não teria feito isso. Quem merece eu já apanhar. Fiquei constrangida, mas eu esperei a noite, meu pai chegou, eu falei, eu vou falar com meu pai, ele vai me dar retaguarda. Falei com meu pai pegou e falou assim, isso só acontece com mulher vagabunda, portanto você deve ter se comportado mal, e se você fizer besteira, você não volte para casa, porque se você romper o noivado, você não põe mais os pés aqui. Então você trata de voltar para Goiânia e trata de refazer o seu relacionamento com ele, senão você não põe mais os pés aqui. Senhor. E o que eu faço? Eu falei assim, se você me perguntar, eu diria para você o seguinte, tá com tempo para a gente ir até a delegacia? Porque se você tiver, seria agora. E nós estamos falando de uma psicóloga formada, tá? Instruído. Pois é, essa moça pegou e falou, eu vou pensar. Isso era o começo do curso. Passaram-se 3 anos. No dia em que ela me procurou, ela estava com aliança neste dedo. 3 anos depois, e ela fugiu de todas as turmas que eu tinha, a aliança passou para cá. E quando eu estava descendo a escadaria e ela estava subindo, eu bati o olho, ela fez assim, virou a cara e subiu correndo. Aí a amiga dela veio me contar que ela havia casado com o agressor. Meu Deus. E o que eu achava? Eu falei, bom, não é um problema do que eu acho, é um problema do que ela acha. Porque a partir do momento que ela já se colocou nessa condição de aceitar que ele faça, e a família autorizou, isso vem da família, literalmente, então você imagina o que vai acontecer daqui por diante. Porque o cara vai entender que isso é um sim. Né? E aí você imagina, é uma psicóloga, é uma pessoa que tem discernimento. E ela não conseguiu se desvencilhar. São as amarras. Eu te pergunto, né, como poderia ela fazer diferente se todas as pessoas em quem ela confia e respeita disseram para ela que é a si mesma? É exatamente isso. Então é muito difícil. É muito né? difícil. E imagina quem tem essa visão exercendo a advocacia, essa visão distorcida, né? De masculinidade, de papéis de homens e mulheres distorcida e reproduz isso na defesa do réu e da vítima. Então, nosso papel é importantíssimo, né? E você falando, Marcelo, me chamou a atenção também que muitos que têm conhecimento dessa lesão não sabem que pode denunciar e podem denunciar, né? Porque se essa mulher não consegue chegar até a rede de proteção, né? Se ela não consegue achar caminhos pela família, pelos amigos, pelos colegas, aquele que tem conhecimento pode denunciar de forma anônima ainda, né? Que é um tabu ainda. Que eu acho que a gente já desconstruiu muito, né? Nesse conceito de briga marido e mulher não se mete a colher, mas a gente salva a mulher, né? Que é o novo jargão que a gente tem agora. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher.
mulher. Então, é importante, né, que a sociedade seja desconstruída desse sexismo, desses estereótipos de gênero, de saber que a mulher precisa se submeter à situação que ofende a sua dignidade, né, para conseguir ter aceitação na sociedade, que tem conceitos distorcidos, né? Então, é por isso que a sociedade, que forma os profissionais da advocacia e que, às vezes, reproduzem esse olhar, precisa quebrar esse olhar para, de fato, fazer a defesa do réu e da vítima, né? A gente tem que lembrar que é as duas situações. Isso me lembra muito, me puxa muito aquele caso que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar aqui da Mariana Ferrer, né, que como é um caso público, né, a gente pode estar comentando aqui. Tem violência maior daquela forma, né, de como foi conduzida, a abordagem dela, né, que os vídeos, embora seja um processo de segredo de justiça, mas tornou-se público, né, e isso que eu queria chamar vocês também a reflexão e saber a opinião de vocês sobre a violência institucional, né, porque a gente tem ali a porta de entrada do advogado, que a gente tem que ter capacitação para poder fazer, de fato, a defesa da vítima e do réu. Mas e aí, quando chega no judiciário, quando bate lá na porta do aplicador da lei e há violência institucional, o que fazer para evitar esse tipo de violência e, se uma vez praticada essa violência, o que o advogado e a advogada pode fazer posteriormente? E tem um ponto que vem antes do judiciário. O primeiro passo da mulher, em regra, é a delegacia. E quando você chega na delegacia e você escuta dos agentes... A violência institucional começa lá atrás, né? Lá atrás. Então, assim, quando chega no judiciário, então significa que ainda passou pela delegacia. Ainda a gente já tem um passo. Uhum. Porque eu já vi relatos de, por exemplo, cheguei, o agente fez gracinha com a minha cara. Aí eu voltei. Eu não vou... O agente me perguntou se era isso mesmo que tinha acontecido. Eu estou lá contando e ele disse, mas aconteceu isso mesmo? Então, assim, colocando a gente em dúvida, né? Um despreparo desde a delegacia. Quando chega no judiciário... Porque ali na delegacia, muitas vezes, a mulher não tem o aparato do advogado. No judiciário, a gente muitas vezes já tem o Ministério Público. No caso da Mariana Ferrer, por exemplo, é uma violência ali de todos os lados, né? É o juiz que permitiu, é o advogado da outra parte que não teve um mínimo de ética ali. Para ele, a absolvição do cliente dele valeria qualquer coisa que ele fizesse. E eu acho que, assim, o Ministério Público... Ela estava acompanhada de advogada? Eu não lembro. Na audiência? Estava, né? Do MP, que não conseguiram ali fazer com que ela chegou muito alto, num patamar muito alto de agressão para dizerem, não, olha, isso aqui não pode. E é angustiante, né? A gente ela pediu socorro, você vai ouvir, né? e ninguém interfere, ninguém faz nada. Né? É tipo, ela tendo que gente, mas... E ela Exato. conseguiu, né, ainda pedir ajuda, eu né? demais, ela foi muito forte. Então, assim, até eu não lembro se o advogado, se o promotor dizer, olha, excelência, não é assim, demorou muito. Então, eu acho que teve uma demora ali olha, minha cliente está sofrendo uma outra violência. Uhum. Porque não é que seja justificado ou que a gente consiga entender, mas a gente esperar isso do advogado da outra parte ainda é uma coisa. A gente esperar isso de um juiz que está ali para ser totalmente imparcial. E que tem que ter capacitação, exato, também, né? Uhum. Autorizar aquilo. E das partes que deveriam estar por ela não vir ali e fazer essa barreira na frente dela, para mim, aquela audiência ali totalmente, toda em si é uma aberração, é algo inaceitável do começo ao fim. E é o melhor exemplo para a gente entender o que é a violência institucional, né? Porque a violência institucional é qualquer ação ou omissão cometida por um agente que deveria estar lá para agir de forma humanizada e não o faz. E não o fazendo, ele comete novamente uma outra violência contra essa mulher. Que é uma coisa institucional, né? Que a gente tinha conversado. A Mariana Ferrer, ela é uma garota de classe média, ou era, e ela tem... Ela é famosa, digamos assim. Os marcadores sociais. Ela é branca, ela tem... Então, assim, e ela sofreu isso. Então, quantas pessoas que não têm o conhecimento que ela tem, não teve ali a disponibilidade que ela teve e que sofrem coisas piores. Então, assim, a gente viu na Mariana Ferrer, mas a Mariana Ferrer é um relato de algo que ela não é exceção. Pelo contrário, né? Ela é a regra. E qual que é a sua visão sobre isso? Um circo dos horrores, literalmente. As três instituições falharam, sem dúvida nenhuma. E aproveitando o gancho do que você estava falando antes, o fato de você permitir que a mulher passe por essa situação e que ela acabe aceitando que isso é uma coisa normal,
ela cria um bumerangue, porque esse é o ensino que ela vai transferir para a filha, Sim. para os filhos. Perpetua. E o garoto que vem crescendo, ele vai entender que ele pode bater, que ele deve bater porque isso é normal, né? E a gente não quebra esse ciclo vicioso. Eu acho que isso ficou bem claro no posicionamento da Mariana Ferrer, exatamente quando você imagina o seguinte: hoje, se você perguntar na classe de advogados se todos concordam que o que aconteceu ali é ruim, você vai ter muita gente, muitos advogados defendendo a postura do advogado. Sim. Dizendo que ele estava exatamente proporcionando a defesa. Não estava. Não é nossa função fazer isso. Certo? Eu sou advogado criminalista e só faço isso há 30 anos. A mesma época em que sou professor. Quando eu vejo um negócio desse, eu realmente repenso se a advocacia é o caminho. Porque não é crível que um fiscal de cidadania se preste a um serviço tão baixo. Permita que isso aconteça. Existem várias formas de eu defender alguém. Eu não preciso ser antiético. Eu não preciso menosprezar a parte contrária. E quando você pensa num juiz é guardião de Constituição, por isso ele tem o poder, dever de dizer o direito. Ele guarda a Constituição Federal. Um juiz que permite um advogado, permite um acusado ou permite uma vítima sair dos trilhos do que deve ter uma audiência, esse juiz está no lugar errado, né? Ele deveria ter sido tirado do cargo que ele ocupa e talvez ali uma aposentadoria compulsória, eu nem diria isso porque seria um prêmio para ele. Muito pelo contrário. Ele deveria ser simplesmente exonerado e depois demitido. Porque, obviamente, esse juiz não fez o correto, e se ele não fez o correto com uma, provavelmente não fez com várias, né? Então, esmiuçar a vida desse magistrado é função do CNJ. Dizer simplesmente, não é esse que nós queremos para o quadro da magistratura. Agora, na medida em que se arrasta durante 3 anos um processo nesse patamar, em que já teve dedo de CNJ, de STF, Companhia Limitada, a única coisa que eu consigo imaginar é que nós ainda estamos na fase da Maria da Penha. Vamos precisar de uma corte internacional para interferir no direito tupiniquim para que nós façamos cumprir a Constituição. Ou seja, o quanto nós caminhamos. E aí, Marcelo, puxando o gancho, eu sempre reflito muito sobre essa questão da criação da Lei Maria da Penha, né? Porque ela foi, na verdade, resultado da condenação do Brasil na Corte Interamericana. Ou seja, o Brasil não foi capaz, aqui representado pelo Poder Judiciário, não foi capaz de coibir a violência contra a mulher e de julgar e de condenar. O Brasil nem sequer aceitava que existiria uma violência contra a mulher. Era uma violência normal. E isso partindo do pressuposto, já assim no nosso entendimento, de que neste momento o Brasil já era signatário e já havia ratificado, obrigada, todos os tratados internacionais de direito das mulheres. Né? Então, assim, o que isso mostra pra gente? Mostra que essa lei veio como uma imposição. Não foi uma reflexão da nossa sociedade sobre as desigualdades, não foi uma reflexão da nossa sociedade sobre a necessidade do fim do machismo, da misoginia. Não, foi uma punição. Foi goela abaixo. Foi goela abaixo, né? Então, a gente vê o Poder Judiciário que continua a reproduzir esses estereótipos de gênero, porque realmente a nossa sociedade não mudou. E aí eu vejo a importância da Resolução 35 da CEDAW, que diz que é necessário, sim, a capacitação de todos os agentes que estão envolvidos no sistema de justiça, porque nós somos o reflexo da sociedade. Sim. Então, se nós não mudamos, a gente não consegue resolver o problema. E se a gente, o juiz, o magistrado, ele é aplicador da lei, mas ele tem o olhar subjetivo dele, claro, que fica ao crivo dele para aplicar essa lei. A gente fica submetido a essa situação. Então, se o olhar dele já tem um conceito distorcido, ele vai buscar caminhos ali para reproduzir esse olhar distorcido dele. E tem demais, né? Nossa. Caminhos para poder culpabilizar a mulher, né? Para distorcer a situação é o que mais tem. E olha como nós estamos atrasados, porque ainda nós estamos fazendo de conta, né? Ou seja, eu vou buscar uma capacitação. Perfeito. Você vai capacitar, mas quem é que vai cobrar a capacitação? Que a pessoa haja de forma correta. Nós temos. No judiciário alguém vai buscar?
Absolutamente, né? Representação. Absolutamente. Nós temos ali o STF hoje que ele simplesmente, e vamos pegar um caso político, mas fica fácil de entender, o caso Lula. O processo era totalmente errado. Desde o início. Desde o início. E não era não foi uma nulidade arguida lá quando anulou. Era a nulidade arguida no começo do processo. Tanto que a Procuradoria-Geral da República entrou ontem com uma ação de indenização contra a União pelos erros do Moro. Quer dizer, eles sabiam de tudo que estava acontecendo. E é processualmente falando, né? Analisando tecnicamente. E agora eu lhe pergunto, beleza, foi reconhecido o erro. Foram punidos? Porque eram 3 juízes, eram 16 procuradores. Eles continuam. O que está afastado e que saiu da magistratura, esse se fala dele. Mas ninguém puniu. Não, a gente tem que lembrar que ele saiu da magistratura por uma escolha dele. Entendeu? Não foi nada. No mundo civilizado, capacitar significa que vai funcionar. Exato. No mundo não civilizado, leia-se Brasil, a capacitação sem um mecanismo de punição não serve para nada. É mais uma vez para inglês. Absolutamente nada. É exatamente o que você falou. Eu precisei chegar a um tratado internacional para que eles dissessem cumpra a Constituição. Nós estamos fazendo isso hoje, em 2021, continuamos assim. Fazendo de conta que vamos capacitar sem cobrar a responsabilidade daquele que é faltante. Isso é um problema muito sério. E aí a gente vê como é complexo, né? Sim. Porque são várias ações que precisam ser coordenadas. Não adianta a gente só falar do Poder Judiciário, a gente falar só da advocacia, a gente precisa também falar sobre a sociedade, né? E aí entra na questão, Laila, que você falou sobre conversar, né? E educar e capacitar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Educação para a prevenção, né? A única esperança de mudar. Né? Acho que é isso. E, é verdade. E eu queria perguntar para você, Marcelo, um especialista há 30 anos nessa situação, você já deve ter passado por inúmeros casos de violência institucional, imagino. Para o advogado e para a advogada que está nos ouvindo, quando passa por esse tipo de situação, qual que é a medida a ser tomada? Eu queria que você esclarecesse aqui para a gente saber quais são os caminhos que a gente pode seguir para a gente não poder ver mais esse tipo de violência sendo praticada. Eu começo sempre dizendo o seguinte, você quer ser advogado, você tem que ser humilde. Humilde é saber que você não sabe tudo e tem que estudar todo santo dia. Uma audiência não se faz indo para a audiência. Uma audiência se faz com 15 dias de antecedência, pelo menos. Né? Estar preparado para uma audiência significa que você não vai ser subjulgado por um juiz ou um promotor. Né? Juiz e promotor gostam e é claro que nós não vamos generalizar, os maus juízes gostam de fazer, mas eu diria o seguinte, a postura do advogado dentro de uma sala de audiência diz como a audiência vai acontecer. Né? Então, se o juiz bateu a mão, te chamou de você, é uma questão de olhar para ele e falar, eu lhe trato por vossa excelência, me trate por doutor, porque do contrário eu levanto e represento o senhor à corregedoria. Ponto, você estabeleceu o diálogo que precisava, que ele vai saber com quem ele está lidando. Né? Isso é muito importante para que você possa ter a sua cliente no escritório e possa chegar para ele e falar assim, você está no momento exatamente de alguém que vai lhe ouvir e não lhe julgar. Sim. Né? E para isso eu preciso saber o que aconteceu, para que quando nós estivermos naquela audiência, que vai acontecer, isso possa ser feito da maneira mais simples e calma possível. Porque se você entrar num embate com o juiz, numa audiência, com uma pessoa que já está fragilizada, ela nunca mais põe os pés ali. Sim. Então nós precisamos, de fato, que o advogado entenda isso, que ele precisa estar preparado para esse tipo de atuação. Não é qualquer advogado, não é você olhar e falar assim, hoje apareceu um, eu vou fazer. Ótimo, apareceu, que maravilha, se prepare. Porque a colocação é diferente, a atuação é diferente e todas as áreas da advocacia são distintas. Né? Quem faz criminal e diz que faz trabalhista, eu fico escandalizado. Quem faz civil e diz que faz criminal, né? Não é? São áreas específicas e, como a gente acabou de descrever aqui, cheia de detalhes. E um detalhe no criminal, uma vírgula no criminal faz toda a diferença. O jeito de você se postar com o teu cliente, com o juiz e com o promotor faz toda a diferença. Sim. Então eu diria que é exatamente isso, se prepare. Se você quer atuar nessa área, é uma área muito bonita, tem muito para se fazer, mas se prepare para ela. E saber também que tem canais, né? Ouvidoria, corregedoria, né? Eu vejo muito medo do advogado acionar a corregedoria. Sim. E a instituição pode fazer isso, né? Aí o juiz vai julgar contra o meu cliente.
recorre. Mas não deixa o seu cliente ter os direitos dele violado porque você tem medo de acionar a corregedoria, a ouvidoria, o CNJ, se for necessário. E é uma visão errada, porque todas as vezes que eu tenho problemas assim, eu aciono a corregedoria, eu vou ao CNJ, e quando eu entro em sala de audiência, eu faço questão de cumprimentar o juiz. Lhe dou a mão, cumprimento e tenho o respeito do juiz. Sim. Já tive casos de chegar para o juiz e falar: o senhor vai começar a audiência, eu acabei de protocolar um pedido de suspeição do senhor. O senhor não quer analisar primeiro? Mas o senhor protocolou um pedido contra mim. Eu falei: contra o senhor. Mas não é contra a sua pessoa, é contra a sua atuação. Por favor, estou aguardando o senhor analisar. É diferenciar, separar, né? Não é um problema pessoal. Eu estou aqui agindo profissionalmente, é diferente. Você passa a ter um respeito maior na medida em que você demonstra o que você conhece daquilo que vai falar. Esse é o grande problema. E a gente vê uma porção de colegas nossos sem compromisso, despreparados e chegando para uma audiência. Ah, não, hoje eu tenho uma audiência às 14h, eu vou chegar lá 1h30 mais ou menos, eu converso com as testemunhas, eu converso com o meu cliente e entro para a audiência. Você entrou para perder. Literalmente para perder. Você perdeu em tempo, você perdeu em capacitação, você perdeu em condição de fazer uma audiência que seria agradável. E vai ser uma guerra desnecessária. E você está com vida de pessoas, né, na sua mão. Sim. É uma responsabilidade muito grande, né, que a gente tem que ter consciência disso. Né, Cris? Nossa, com certeza. E aí eu acho que tem uma vantagem ser professor, né? A gente aprende justamente isso, que a gente não sabe tudo, nada. Que a gente está aprendendo sempre, que a gente tem que estudar sempre. E isso, assim, é para todas as profissões, mas eu acho que a advocacia é muito linda, gente. Você está lá lutando por alguém, você está lá lutando por justiça, dando voz para alguém. Então, assim, faça com zelo, faça com amor, faça com responsabilidade, se capacite. Né? Eu sei que os tempos são difíceis e hoje a gente falar em às vezes especializar em uma determinada área, às vezes você precisa, por questões financeiras, pegar várias causas, mas assim, na medida do possível, se capacite. E se você se propôs a pegar aquela causa, faça que seja a melhor causa do mundo para você. Sim. E eu quero puxar o gancho aqui, especialistas, né, na área criminal, a gente teve recentemente aprovada a lei que prevê como crime a violência psicológica. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que a advocacia tem de fazer prova desse tipo de crime. Eu queria dicas de vocês. Como comprovar uma violência psicológica sofrida? Então, já é difícil comprovar a violência física, né? Quando ela não deixa marcas, quando a gente não tem um laudo, já é muito complicado. Mas eu acredito que laudo psicológico mesmo, psicólogo particular, ter uma passagem pela psicóloga do judiciário em si, testemunhas que conseguem dizer, né, a diferença de como era, como está, porque a gente nota, mesmo que sutil, porque começa sutil, mas a gente logo percebe aquela separação, porque faz parte do ciclo abusivo, tirar de toda a rede do apoio, porque fica mais fácil controlar quem não tem ninguém por... Mas eu acho que vai ser uma coisa muito difícil mesmo. Cada caso vai ter que ser bem estudado. Eu falo, a Lei Maria da Penha não traz tipificação, né? Traz formas de violência, mas a gente está avançando para todas as formas que estão lá já estão tipificadas, né? Na sua visão, Marcelo, qual que vai ser o desafio da advocacia de comprovar esse tipo de violência? Como é que você comprova? Defina violência moral. Essa foi a pergunta que eu fiz para um grupo de psicólogos que a gente trabalha juntos no escritório. Então, quando eu tenho problemas assim, eu recomendo que procure. Faço indicação de alguns grupos, mas recomendo que procure. E quando você conversa com um psicólogo, a primeira coisa que a gente fala é defina a violência moral. É abstrato demais, né? Subjetivo. Numa sociedade machista, arraigada, é muito difícil. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é o seguinte: um psicólogo ou um psiquiatra, se você consultar e falar para ele, olha, eu preciso que o senhor me diga como eu estou hoje, ele vai falar, olha, hoje eu recebi a pessoa assim, nessas características e acabou. Isso não prova nada para ninguém. Então, quando você pega e fala que, olha, eu vou submeter a pessoa ao psiquiatra do tribunal. Para quê? O que ele vai fazer por você? Primeira coisa que você fala para uma pessoa que tem uma situação como essa é que deve ser feito um estudo psicossocial.
Ou seja, eu preciso durante 2 ou 3 meses que essa pessoa passe por um acompanhamento, seja feito um laudo e esse laudo diga, olha, aparentemente antes era assim, a partir dos problemas começou a ficar assim, essa perspectiva de melhora pode ocorrer desta forma ou desta, ou a tendência daqui por diante é piora por conta deste trauma que ela sofreu. E isso só quem fornece é um estudo psicossocial. E é senão, complicado. nós não conseguimos. E, obviamente, são 2 a 3 meses, porque se analisa a amiga, a mãe, o pai, o filho, o ciclo onde a pessoa trabalha. E o juiz, quando você oferece esse estudo psicossocial, ele vira e fala assim, doutor, não precisa. Aí você lembra ele, primeiro, o senhor não é técnico. O senhor não tem conhecimento dessa área, assim como eu não tenho. Né? Então, nós vamos juntar. Caso o senhor queira retirar do processo, o senhor faça de forma fundamentada. E eu anulo todo o seu trabalho. E nós vamos depois, em cima do recurso, trabalhando com os profissionais que são da área e conhecem. Ponto. Eu tenho um caso, por exemplo, que tem o laudo da psicóloga de 1 ano de acompanhamento, aí vem o laudo da psicóloga do fórum, que é contrário ao laudo que eu apresento, e o juiz diz para mim que não. Que o laudo da psicóloga que ouviu a minha cliente por meia hora vale mais do que a... Aí foi uma briga muito grande de explicar, olha, tem 1 ano que ela está sendo acompanhada, tem 1, 2, 3, 4, 5 laudos aqui, ó, mostrando como ela chegou, como ela está hoje. Agora, um laudo, 1 ano depois que ela está fazendo tratamento psicológico e alguém ouvi-la, é óbvio que vai ser diferente do laudo de quando começou ali. Sim. E aí, enfim, é muito complicado, porque a gente fala, né, da violência moral, é tudo aquilo que atinge a autoestima. Aí você leva, olha, a minha cliente, como que você chega num juiz e fala, minha cliente, ela começou a se sentir feia, ela se sente pra baixo, ela não se sente capaz. Aí vem a história do, é um mimimi, né? Essa sua cliente se sente feia, ela faça alguma coisa pra melhorar, então... Então assim, não que a autoestima dela foi minada, né? Durante muito tempos. É verdade. E vocês falando, eu lembrei, lá em Jataí, que é a cidade onde eu moro, a gente tem uma equipe, né, multidisciplinar que faz esse fortalecimento da mulher antes da denúncia. Ela já faz esse acompanhamento, a mulher se perceber como vítima, e quando ela sentir preparada para fazer a denúncia, ela vai lá e faça a denúncia. A gente já teve mulheres que ficou 1 ano nesse tratamento de fortalecimento para ela poder se entender e ter coragem para denunciar. Então, o profissional, né, na área da psicologia é importantíssimo também, né, a atuação conjunta, né, do advogado, da equipe multidisciplinar para a gente poder fazer o acolhimento de fato dessa mulher, né, Cris? A rede de apoio é fundamental. Infelizmente, hoje está desgastada, né, em termos de políticas públicas, a gente não pode contar com rede de apoio. Ela já era pequena, e se resumia muito especialmente as capitais, algumas cidades do interior tinham, mas hoje o que a gente vê é uma rede fragmentada, né, que a gente não pode contar com ela. E é muito triste, porque a questão toda é essa, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, quando a gente fala mais especificamente sobre a violência doméstica e familiar, se você não tem uma rede de apoio para dar suporte para essa mulher, para fazer com que ela compreenda que ela está numa relação abusiva, que ela tem como romper e seguir a vida dela feliz e se reconstruir, você perde seu trabalho todo ali. A questão do psicólogo eu acho que é essencial, não é nem importante, é essencial, porque mesmo que ela denuncie aqui, quando você tem esse pensamento e você não quebra isso, você repete padrões. Então, você sai de relacionamento abusivo para outro abusivo e vai continuar assim. Então, se você não tem um acompanhamento com o psicólogo, para você mudar a sua mentalidade sobre qual é o tipo de relacionamento, o que é saudável, o que não é, você vai continuar repetindo e aí você vai continuar acionando o judiciário e o problema é sempre do outro, claro, mas se eu não vejo não aumento o meu senso de merecimento, eu não vejo que aquilo não está me fazendo bem, eu vou continuar vivendo aquilo. Sim. E esse é tão pontual isso para o judiciário que é um caso também que chegou para a gente há algum tempo atrás, onde a pessoa trabalhava numa instituição pública, foi violentada dentro da instituição, começou a ter problemas psicológicos gravíssimos dentro da instituição. A instituição fez com que ela passasse por psicólogos que disseram que isso não era nada, isso era uma frescura, né? E uma frescura que fazia com que ela não conseguisse trabalhar, com que ela visse a pessoa, que é o agressor, e ela tivesse incontinência urinária e acabava... no português mais comum, acabava se defecando inteira,
tremia que nem doida. Ela foi mantida, inclusive, nessa instituição durante alguns anos, até que essa instituição começou a ser investigada. E investigada, colocaram essa pessoa como boi de piranha para ser presa. Quando nós chegamos ao processo, já tinha no processo vários laudos de psicólogo e psiquiatra. E o juiz passava por isso de uma forma bem simples, natural, né? Dizendo que... E uma vez conversando com o juiz, eu perguntei, o senhor não vai, já que o senhor não quer ler aqui o que está nos laudos, o senhor não quer submeter ela a uma perícia? Doutor, não vejo necessidade. Eu falei, pois muito bem, já que o senhor não vê necessidade, esse é um estudo psicossocial de 3 meses, eu estou dizendo quem era, quem é e o que está para acontecer. Agora o senhor vai, porque se o senhor não for, eu vou para a corregedoria. E da corregedoria, eu abro corregedoria e CNJ em cima do senhor. Aí o promotor olhou e falou assim, vamos fazer o que ele está pedindo aí, manda ela para a perícia. O psicólogo e psiquiatra, os dois estavam juntos e o nosso como assistente. A hora que eles saíram da sala, eles foram conversar comigo e falaram, doutor, eu nunca vi um caso como esse. Eu nunca vi. Eu falei, pois é, mas parece que o juiz viu, né? Porque ele achou que era tão simples. E ele ainda brigava porque eu dizia, não leva a minha cliente para audiência, ela não sai de casa, ela não vem para audiência. Doutor, o senhor está impedindo a justiça. Eu falei, claro que não. Eu estou poupando uma pessoa que está vésperas a tentar o suicídio. Ela não vai tentar o suicídio aqui dentro. O senhor pode ter certeza disso. Olha a importância que você tem do estudo psicossocial. Sim. Porque ainda nós temos um juiz que ele se acha com capacidade de ser um psicólogo, um psiquiatra e ter conhecimentos técnicos que não o tem. E você tem que cobrar que ele exerça o papel dele, né? Isso que é o complicado. E a gente falando desse contexto, da importância do psicólogo, eu lembro também que os grupos reflexivos também fazem esse acompanhamento dos homens, né? Que o tão importante é a mulher não se perceber como vítima, saber o que ela não pode aceitar, é o homem se perceber como agente ativo, né, daquela agressão. Que muitas vezes não tem essa percepção. E não porque ele não queira, né? Mas é porque o contexto que ele foi criado. Então, até ele ressignificar vários conceitos dele, que hoje é obrigatório esse grupo reflexivo. Então, a psicologia é importante em todos os papéis aí. E me fez lembrar, Marcelo, você mencionando um exemplo, eu lembrei de um exemplo também que aconteceu ali na região de uma família que é muçulmana. Que a mulher sofria muita violência, mas não podia sair de casa porque o homem não autorizava. E a cultura deles, né, as tradições dele, ela tinha que morrer dentro de casa porque o homem não autorizava. E essa situação chegou ao contexto do juizado de violência doméstica e a gente começou a trabalhar com esse homem, com os grupos reflexivos e com a mulher. Só que ficou num contexto porque se ela saísse de casa, ela tinha 2 barreiras. Se ela saísse de casa e voltasse para o país dela, os pais teriam que assassinar ela porque não aceitam mulher divorciada. Resumo da história. Esse homem participou do grupo reflexivo, entendeu, né, a gravidade dos atos dele, deu autorização que ela... É uma crença enraizada que se ela não tivesse essa autorização, ela não saía de casa. E a família dele acolheu ela ali no estado de Tocantins, né? Se libertando, ele entendendo, ela entendendo, e ambos estão vivendo em situações, ambientes saudáveis hoje. Ela não pôde retornar para o país dela. Mas olha a importância, né, da gente quebrar esse tabu, quebrar essa temática, né, chamar a sociedade para uma reflexão profunda dessa temática, porque o homem tem um papel importantíssimo, né, nessa desconstrução. A gente tem que lembrar que ele é vítima também do machismo, né? Tão quanto nós mulheres somos. Então, é importante que a sociedade como um todo saiba, né, a importância dos seus papéis enquanto psicólogo, enquanto advogado, enquanto agente da saúde, enquanto agente da educação, porque só com essa rede interagindo, né, capacitada, que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Gente, foi muito bom conversar com vocês. A gente fala o dia inteiro. Vai longe. É um tema assim, que instiga a gente, né? E é interessante ter os olhares diferenciados, né? De cada... Assim, o olhar do Marcelo, o olhar da Isadora, o olhar da Cris é muito enriquecedor. Agradeço muito a participação de vocês. Deixo aberto aqui para as considerações finais de cada um de vocês, começando com a Isadora, e para a gente encaminhar para o final. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu acho que essa discussão, ela realmente é muito longa, né? Ela vai demandar alguns anos para a gente chegar numa solução. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar essa mensagem de que nós temos que fazer a nossa parte como advogados, nós precisamos ser o apoio do cliente e da cliente.
E também a gente sempre poder dizer isso para os colegas, né? A gente está falando aqui, mas sempre que tiver uma oportunidade, dizer para os colegas também essa parte, porque muitos não sabem de como funciona tudo, né? E é isso, é só deixar mesmo um agradecimento e fazer mais uma vez o meu compromisso com a advocacia. Reafirmar o compromisso. Reafirmar isso. Marcelo. Eu digo o seguinte, eu digo que tudo que a gente passou e passa até agora é muito importante para que a gente entenda o que a gente quer para o futuro. Né? Então, quando eu olho para trás e vejo uma sociedade machista, os problemas que nós tivemos no Brasil, eu acho que isso é perfeito, para que a gente entenda qual é o próximo caminho. Como é que a gente quer que esse caminho seja daqui por diante. É óbvio que nós temos uma estrutura toda que contribuiu para isso. Agora, como é que a gente quer ensinar as crianças que estão por aí a ser diferente, a serem diferentes? Né? Como é que a gente quer que o profissional da advocacia seja de fato um fiscal da cidadania? E se a gente pensa em compromisso, qual é o compromisso que nós temos com essa advocacia para que ela seja melhor? Para que ela possa entender exatamente os rumos que ela deve tomar e como a gente pode melhorar essa sociedade doente que a gente vive. Sim. Eu acho que a figura do advogado ela é de extrema importância, eu não me vejo fazendo outra coisa em hipótese alguma, e exatamente por conta disso, aliar a advocacia com o magistério é uma coisa sensacional, principalmente na área criminal. Então, se eu tivesse que deixar qualquer mensagem, eu diria, vamos trabalhar, vamos nos capacitar, vamos entender o que é e vamos aprender que, como eu ouvi numa determinada audiência, mas isso aí é a opinião de uma mulher, né? Não é a opinião de uma mulher, é a opinião de um ser humano. No dia em que você aprender a diferenciar mulher, homem e tratar como ser humano, nós vamos ter atingido uma sociedade um pouco melhor, menos doente, e vamos entender que o nosso compromisso é exatamente esse. Façamos, então, advogados competentes, com conhecimento e com base para poder ser melhor a cada dia. É isso. E eu quero agradecer, óbvio, né? Estar na presença de vocês foi fantástico. Agradecer o convite, Laila, Isabela. Isadora. Eu vou mudar meu nome para Isabela, porque todo mundo me chama de Isabela. Você tem cara de Isabela. Eu vou mudar. Às vezes me chamam de Cristina. Acho que eu vou pegar esse codinome para mim. É por isso que eu vou te chamar só de Cris, que é para não correr o risco. É isso. Mas dizer que realmente é fantástico estar com vocês e ter ouvido a opinião de cada um. Isso faz toda a diferença, porque é só ouvindo as opiniões que a gente consegue chegar num lugar melhor. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu também só tenho a agradecer. É sempre muito bom. Eu acho que a gente cresce ao ouvir o outro, a gente cresce ao compreender, ao tentar se colocar no lugar do outro também. E o direito das mulheres é uma bandeira para mim. É muito mais do que um trabalho. Né? Eu quero muito, de alguma forma, poder deixar para minha filha, poder deixar para as nossas meninas um mundo mais justo, um mundo mais igual. Então, me perdoa, eu sou muito chorona, eu falo isso para todo mundo mesmo, que eu não tenho vergonha de chorar, e assim, eu espero que a gente consiga construir um mundo melhor, porque essa geração que vem, elas merecem conhecer a verdadeira igualdade. Verdade. A gente emociona aqui com você também, Cris, porque é um tema que sensibiliza a gente, né? E a gente tem um olhar muito privilegiado, porque a gente já atingiu camadas que muita gente não conseguiu atingir, né? Ter esse nível de entendimento, né? Essa profundidade desse debate que a gente está tendo aqui hoje, muita gente não tem conhecimento raso, né? E às vezes reproduzem só situações que ferem a dignidade da mulher e que não tem a mínima noção da gravidade do que está fazendo. Mas eu tenho muita esperança, né? A gente sabe que lá na época das nossos bisavós, avós, muita coisa era naturalizada. Na nossa geração agora, muita coisa já está sendo debatida, chamada reflexão, tornada absurdo, e na próxima geração vai ser coisas que não vão ser aceitáveis mais, né? Então, isso que é a esperança que a gente tem que trabalhar no dia a dia. A advocacia tem um papel importantíssimo, né, para mudar esse cenário, e nós temos o compromisso para mudar isso.
né? A gente já tem várias propostas nesse sentido, já encaminhamos formalmente, né, ao nosso pré-candidato, e a gente tem certeza que ele tem um olhar muito sensibilizado, né? Ele é muito... Ele é uma pauta que toca muito ele, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito enquanto instituição, tendo ele na liderança, que o nosso compromisso com a advocacia está sendo reafirmado. Eu agradeço a vocês, tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima. Espero ter outra oportunidade de conversar com vocês, que foi muito enriquecedor. Tá bom? Então, obrigada e até a próxima.